E a gente começa, de alguma forma, a banalizar aquilo, a matéria sobre a qual a gente se debruça. A gente está trabalhando com o maior tesouro que podia haver. O Dr. John Stott dizia que as palavras da minha boca comunicam os pensamentos da minha mente. As palavras da minha boca vestem os pensamentos da minha mente. Quando a gente pega esse livro, nós estamos simplesmente chegando e acessando os pensamentos de Deus. Porque essa palavra, ela veste os pensamentos de Deus. É a vestimenta dele. Nossa, que linguagem tão bonita. Eu queria compartilhar com você hoje. Muitas vezes nós tratamos indevidamente essa palavra. Trabalhando recentemente com a história da Bíblia na língua portuguesa, como João Ferreira de Almeida me empolgou. Se converte aos 14 anos, com 15 se torna um missionário, com 17 começa a traduzir a Bíblia. Com 17 anos o moleque sabia o que queria para a vida dele. Mas o que me impressiona é o apreço, o amor, o carinho por essa palavra. O livro de Hebreus é um livro muito interessante. Quem conhece a tese, o argumento, mas eu listei algumas coisas no livro de Hebreus, à medida que ele vai fazendo teologia para aqueles crentes que estavam nessa cultura e nesse padrão religioso, ele de momento em momento, eu listei aqui 4 admoestações. No meio da teologia, ele dá uma paradinha e produz algumas admoestações. No capítulo 2, todas essas admoestações são vinculadas ao ouvir a palavra. É isso que me impressiona. Capítulo 2, versos 1 e 2. Ele levanta, o autor levanta primeiro cuidado. Ele diz o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É tão bonita essa linguagem do autor, não é? Ele vincula necessariamente a salvação da nossa vida ao ouvir esta palavra. Tem ocorrido no meio de muita gente, muitos cristãos, uma primeira postura em relação à palavra: negligência. O que é negligência? É não tratar com a devida seriedade. Tantas vezes a gente, outra manhã, um professor aqui falou, não basta conhecer a palavra, a gente precisa apropriá-la, não é? Negligência é isso. Muitas vezes nós sabemos, como estudantes, nós somos tentados a conhecer. A gente conhece, a gente recita, a gente aplica, prega para os outros, mas de alguma maneira a gente negligencia a palavra. Há uma segunda postura que eu estava observando aqui nos meus capítulo 3, que infelizmente nós podemos acabar adotando. Capítulo 3, do verso 6 em diante. Tão interessante isso. Mas a chave, eu vou economizar tempo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cuidado com isso. E lá no verso 12, tende cuidado, irmão, jamais aconteça ver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Há uma segunda postura que a gente pode desenvolver diante dessa palavra: incredulidade. Ela é verdadeira, ela é veraz, ela é consequente, ela se cumpre.
o que ela diz acontece. Se num primeiro momento a gente pode se tornar negligente, de tanto trabalhar com a palavra, a gente se torna incrédulo. A gente a banaliza de tal maneira que a gente esquece que há poder nessa palavra. É tão interessante que muitas vezes nós ficamos sem compreender algumas coisas. Como é que alguns pastores, patifes, safados, pregam e acontece conversão? O problema não é o que o camarada prega. O problema é a palavra que de alguma maneira ele está carregando. O poder está aqui. A gente tem a tendência às vezes de cair nessa incredulidade. Mas há uma terceira postura que pode acontecer. Capítulo 5. Se você depois for relendo o livro de Hebreus, é muito interessante, é bonito por isso. A gente vai chegando. Uma terceira demonstração. No verso 11 para frente. A esse respeito, ele escreveu para crentes. Temos muitas coisas que dizer, mas difíceis de explicar. Por que eram difíceis de explicar? Porque vocês se tornaram moloides de cuca. A ficha de vocês demora a cair. Vocês são lerdos de cabeça. Quantas vezes a gente tem a palavra na mão, lê, e depois, meu Deus do céu, 10 anos depois eu fui entender aquilo. A chave está lá em Coríntios, né? O mesmo Espírito que inspirou os autores, ele ilumina as nossas cabeças de bagre para que a gente consiga entender essa palavra. Não é à toa que o autor diz, ó profundidade de riqueza, não é? Quando a gente vai descobrindo essa profundidade, eu não sei como é que você fica, mas eu fico numa alegria, numa exultação, eu não consigo caber dentro de mim mesmo. E o primeiro ímpeto da gente é compartilhar, não é? Descobrir alguma coisa nova. Por que tantas vezes a gente não descobre? Porque a gente é lerdo de cuca. Mas há uma última atitude que a gente pode muitas vezes desenvolver e para a qual o autor de Hebreus chama a nossa atenção. Pule para o capítulo 12. No meio da teologia que ele faz, ele desenvolve a superioridade de Cristo sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas, né? Essa é a tese de Hebreus. Mas lá no capítulo 12, verso de número 25. A quarta demonstração que eu compartilho com você. Para a gente, isso vale para a gente que é estudante de Bíblia. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra. A última demonstração do autor é a seguinte: muitas vezes nós recusamos essa palavra. Vocês percebem a beleza? A gente banaliza, negligencia, a gente adota posturas que podem envolver uma atitude de incredulidade, a gente tem a mente lenta, mas muitas vezes a gente recusa a palavra. Uma das tragédias que eu tenho observado é que, como existem pessoas que se declaram crentes há tanto tempo, essas pessoas têm uma capacidade de resistir à palavra impressionante. Sempre tivemos assim. Amados e queridos irmãos, a minha oração, como colega de vocês no estudo da palavra, é essa. Valorizem-se. Dobrem-se a essa palavra. O mais importante, vivam essa palavra. Lembrem-se sempre dessas 4 admoestações do autor de Hebreus que nós não conhecemos. Viva o oposto disso. Diz o salmista: eu amo a tua palavra.
pois ela me vivifica, diz o Salmo 119. Que essa palavra seja a sua